Olá! Eu quero compartilhar com você um devocional. Tá lá em João, capítulo 11. Eu vou explicar um pouquinho pra gente entender, quem não conhece, depois você pode ler. Lá no capítulo 11 vai falar da ressurreição de Lázaro. Todo mundo com certeza já ouviu falar, né, desse milagre que o Senhor realizou. E vai dizer assim que Lázaro ele estava enfermo. E as suas irmãs Marta e Maria mandam esse recado para Jesus, porque Jesus tinha uma ligação muito forte com essa família, né? Aqui no texto, no capítulo vai dizer que Jesus considera Lázaro um amigo. Então Jesus tinha, né, uma ligação afetiva com Lázaro. E só que Jesus quando fica sabendo da enfermidade de Lázaro, ele ainda permanece onde ele estava por mais 2 dias. Ele não vai de imediato. E ele diz algo para os discípulos, lá no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí, depois passados esses 2 dias, Jesus então decide ir para a Judéia. E aí os discípulos questionam, né, porque eles já tinham estado lá com Jesus e os judeus queriam apedrejar a Jesus. Mas aí Jesus vai e explica para eles: olha, Lázaro, nosso amigo, dorme e eu vou despertá-lo desse sono. Os discípulos acham que ele estava falando de sono mesmo, de dormir, né? E só que Jesus vai e explica para eles: olha, Lázaro está morto. E eu me alegro por não ter estado lá, para que vocês acreditem. Mas vamos ter com ele. E Jesus, então, ele deixa claro que aquela situação, né, que Lázaro estava vivendo, né, e já ali passado 4 dias, né, Lázaro já estava morto. Só que Jesus deixa claro que aquela situação não era uma situação para morte. Por mais que parecesse, né, ser algo ruim, né? Até porque Lázaro já havia morrido. Mas Jesus deixa claro, é para a glória de Deus. Isso que está acontecendo é para a glória de Deus. É para que vocês conheçam que eu sou o Filho de Deus. E na tradição judaica, vai dizer assim, que para os judeus, até o terceiro dia, uma pessoa que havia falecido, né, um judeu que havia falecido, tem a possibilidade, né, deles ressuscitar. Até o terceiro dia é possível, na tradição deles, de que uma pessoa ressuscite. Só que Jesus fica mais 2 dias lá onde ele estava e só chega aonde Lázaro morava no quarto dia. E a Bíblia vai dizer que as irmãs, né, a Marta chega perto de Jesus e vai falar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E ela estava certa. Por isso que Jesus fala para os discípulos: olha, eu me alegro por não estar lá quando isso aconteceu, quando essa enfermidade aconteceu. Porque com certeza, Lázaro não teria morrido. Na presença de Jesus, Lázaro não teria morrido. Ele teria sido curado. Mas Jesus deixa claro que foi importante ele não ter estado lá para que acontecesse realmente essa morte. E Jesus chega no quarto dia não porque ele estava atrasado, não porque ele menosprezou aquela situação, mas porque ele sabia que se ele chegasse ao terceiro, ao segundo dia, se ele chegasse antes, o que ele iria fazer não seria reconhecido como poder de Deus. Jesus precisava chegar no quarto dia, quando a fé, né, a crença dos judeus, de todo mundo ali, já não estivesse mais valendo. Quando todo mundo já tivesse perdido a esperança. Porque se Jesus chegasse antes, concordam comigo que os judeus iriam falar assim: não, isso aí a gente já previa, né? Já é algo que nós acreditamos que pode acontecer até o terceiro dia de alguém ressuscitar. Mas Jesus deixa claro: olha, essa enfermidade
não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus então chega no quarto dia para mostrar o poder de Deus, para se revelar ainda mais agora, né, como Filho de Deus. E a ressurreição de Lázaro, né, é algo que realmente manifesta o poder de Deus, manifesta a grandeza de Jesus, né? Então, assim, eu aprendo com essa palavra. A primeira coisa que eu aprendo é que tem coisas na nossa vida que Deus vai permitir acontecer. E nós temos que encarar essas coisas não olhando para elas, né, como sendo coisas ruins. Não, mas por que Deus permitiu isso? Nossa, mas por que aconteceu comigo? Às vezes a gente questiona o porquê que tem coisas, que algumas coisas acontecem. Porque a gente não alcança determinadas coisas, ou porque a gente perde, porque determinadas, né, até o luto, até a perda, né? A gente se questiona. Mas quando nós estamos na presença de Deus e servimos a Deus, nós estamos no controle das suas mãos, nós estamos debaixo da sua boa, perfeita e agradável vontade. E todas as coisas, a Bíblia diz assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então nós temos que aprender com Deus, com Cristo, a lidar melhor, a reagir melhor às situações da nossa vida, mesmo que elas sejam ruins, mesmo que elas sejam situações de luto, de perda, sabe? Mas, estando nós no Senhor, elas vão contribuir para o nosso bem. Elas vão glorificar a Deus. Nós temos que, sabe, ser essa possibilidade, dar a Deus essa possibilidade de glorificar o nome dele através de nós. Sabe? Quando, sei lá, alguma coisa acontecer de ruim na sua vida e você, ao invés de se desesperar, ao invés de enfraquecer, ao invés de desanimar, você se manter firme. Sabe? Você está louvando a Deus, continuando a servir, né? Continuando a amar as pessoas. E as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, mas te aconteceu essa coisa, essa desgraça veio sobre você e você tá desse jeito? Você ainda tá glorificando, você ainda tá adorando? Como que você tá de pé? E aí você vai dizer: porque o Senhor tem me sustentado. Porque maior é a presença de Deus na minha vida. Sabe? Então eu aprendo com o Senhor, sabe, nesse texto, de que eu tenho que reagir melhor às situações da minha vida, mesmo que elas pareçam que é para a morte, mas no final das contas, é para a glória de Deus. Né? E Jesus é poderoso para chegar ao quarto dia, quando não há mais esperança, quando não há mais fé, né? Quando a gente não vê mais recurso, não tem mais condição. Ele é poderoso para chegar no quarto dia e mandar Lázaro sair para fora, já fedendo, já em decomposição, uma situação já perdida. Jesus é poderoso para fazer o milagre, para ressuscitar, né, o que está morto na nossa vida. Então, em nome de Jesus, né, que o Senhor te ensine a reagir, né, de outra maneira a tudo aquilo que te acontecer. Que haja fé no seu coração, que haja esperança, né? Que você esteja firme no Senhor o tempo todo. E quando a tempestade vir, quando as ventanias vierem, como fala lá em Mateus 7, você estando firmado na rocha, a sua casa vai permanecer de pé. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.